Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo pela primeira vez. Pra quem não me conhece, eu sou a Tainá. Esses dias eu me dei conta da quantidade de comentários que eu recebo de vocês dizendo que não conhecem tal alimento. O que é a coisa mais normal do mundo, porque eu também não conhecia a maioria desses alimentos antes de ser vegana. Eu fui conhecendo eles conforme eu fui me interessando e entendendo um pouco mais sobre culinária, pesquisando, perguntando nos restaurantes vegetarianos qual era cada ingrediente, pra poder aprender, pra poder ter um pouquinho mais de criatividade na hora de montar meus próprios pratos em casa e enfim. Eu pensei que poderia ser bem legal fazer um vídeo explicando o que são esses alimentos que os veganos comem, né? Não só os veganos, mas vocês sempre falam que a gente é muito esquisito e que sempre tem um negócio estranho e diferentão no nosso prato. E aí eu fiz uma lista com 5 alimentos desses que são mais recorrentes na nossa alimentação, que é bem comum que tenha em algum prato de algum vegano, vegetariano. Antes de falar sobre os alimentos, um lembrete muito importante. Vocês não precisam consumir nenhum desses alimentos para serem veganos. Na verdade, eles não são alimentos veganos, eles são simplesmente alimentos que podem ser consumidos por todos os tipos de pessoas. E que, na verdade, pra mim não existe alimento vegano, existe alimento e alimento de origem animal que os veganos preferem excluir. E outra coisa não é porque o alimento é diferente, que você nunca ouviu falar, que ele necessariamente vai ser caro. Às vezes ele tá ali, sempre esteve no mercado, sempre esteve escondidinho ali na prateleira, você só não deu muita bola pra ele porque você não sabia pra quem que servia. Esse é o caso, por exemplo, do primeiro alimento que eu vou falar aqui, que é o tahine. O tahine nada mais é do que a pasta de gergelim. Sabe aquilo que tem em cima dos pães aí desses fast foods? Aquela sementinha branca? Então, o tahine é basicamente a pasta dele. Da mesma forma que a gente faz pasta de amendoim, pegando o amendoim, torrando ele para liberar o óleo e colocando no processador para virar manteiga, pasta, é assim que se faz o tahine, só que com gergelim. Ele tem esse nome diferentão por conta da sua origem árabe e, obviamente, é muito usado na culinária árabe. Por exemplo, no hummus, aquela pastinha de grão de bico que eu faço pra caramba, que tem aqui feito com beterraba, com pimentão. Eu sempre gosto de dar uma variada, eu sou viciada em hummus com falafel. E pode ser usado para molho de salada. E eu já falei isso aqui em um outro vídeo onde eu ensino justamente a fazer o hummus. O tahine, embora ele possa parecer caro, é uma latinha, eu acho que de 250 ou 200, está custando em média de 12 a 15 reais. Na verdade, ele não é tão caro assim se você for colocar na balança, porque ele rende muito. Você precisa usar muito pouquinho do tahine para poder fazer um molho, ou o próprio hummus, uma pastinha, o que seja. Ou se você quiser comprar o gergelim em uma loja a granel e fazer o seu tahine em casa, vai sair ainda mais barato, porque gergelim é uma coisa muito barata, embora a gente não consuma tanto no nosso dia a dia. Por que a gente consome tanto tahine? Além de ser uma delícia, gente, é muito bom. Eu gosto de colocar tahine assim em tudo. Pra mim ele é super versátil. Eu coloco na fruta, eu coloco em molho de salada. Na verdade é o meu molho de salada preferido. Acho que vocês também podem ter percebido, porque tem bastante receita com ele nas saladas que tem aqui no canal. Tahine, água, limãozinho, às vezes um molho shoyu. Tá pronto, o melhor molho de salada que vocês podem fazer na vida, e ele é altamente nutritivo, porque o gergelim é um dos alimentos do reino vegetal com maior concentração de cálcio. Então, se você é aquela pessoa que fica preocupada se vai consumir a quantidade ideal de cálcio depois que virar vegano, vegetariano, o gergelim pode ser muito interessante que você tenha na sua alimentação, em forma de leite, em forma de pasta, que é o tahine no caso. E ele também é muito rico em proteína e riquíssimo em gorduras boas. Riquíssimo mesmo, assim, ele tem bastante gordura. Então talvez por isso que seja interessante você não exagerar no tahine, por isso que ele acaba rendendo bastante. Então é por isso que eu costumo falar às vezes que o tahine ele é um investimento, porque embora ele seja um pouquinho mais caro do que os alimentos que a gente costuma ter na nossa despensa normalmente, é uma coisa que vai durar bastante, vai render muito. E é muito interessante, nutricionalmente falando, a praticidade dele é muito grande. Como eu disse, dá pra você usar em várias receitas. Enfim, eu considero um investimento. Então, se você conseguir, se você tiver a oportunidade de estar passando no mercado e ver aquela latinha lá escrito tahine, eu acho que vale a pena dar uma chance pra ele, fazer umas pastinhas, um molhinho de salada e ver se você gosta. O próximo alimento que eu vou falar é um alimento que mora no meu coração. Se você me segue no Instagram e tá acostumado a acompanhar minhas marmitas, e se você não me segue e gosta dos conteúdos que eu posto aqui no YouTube sobre marmita, eu acho que você deveria seguir no Instagram, porque lá toda semana eu posto
todas as marmitas que eu levei pro trabalho durante a semana. E as pessoas que me acompanham por lá já devem ter percebido que eu uso bastante esse alimento no meu dia a dia, que é o tempê. E toda vez que eu posto sobre o tempê, eu tenho milhões de perguntas para responder sobre ele, então eu vou aproveitar e responder tudo aqui. O tempê nada mais é do que os grãos da soja fermentados. Quando eles fermentam, eles se juntam, eles se unem e formam tipo uma pecinha, como se fosse um filezinho assim de soja. Eu vou mostrar para vocês. Assim é o tempê. E esse alimento é um dos meus preferidos da vida, assim, por vários motivos. Um desses motivos é porque ele é a forma mais saudável de se consumir soja, porque ele é a soja na sua forma fermentada, que mesmo os profissionais da saúde que são contra a soja recomendam o consumo dela na sua forma fermentada, caso você prefira consumir, que é o tempê, o miso, que é a pasta de soja fermentada, o molho shoyu de fermentação natural, que é aquele molho shoyu sem o glutamato de sódio, sem outros conservantes. Eu particularmente consumo soja de várias formas, né? Eu só tento priorizar que ela seja orgânica e não transgênica por questões um pouco mais complexas que cabem em um outro vídeo que eu não vou falar aqui. Mas voltando pro tempê, ele é um alimento com uma concentração proteica muito alta. 100 gramas dele tem cerca de 9 gramas de carboidrato para 20 gramas de proteína. É muita proteína. Sem contar que ele é muito versátil. Eu, quando eu tô com pressa ou quando eu não preparei marmita ou alguma coisa do tipo, eu sempre acabo fazendo tempê porque ele é uma coisa que tá basicamente pronta. O máximo que a gente precisa fazer é dar uma aquecida ou uma assada ou uma fritadinha rápida nele na frigideira. Ele é um ótimo amigo das pessoas sem tempo como eu. E eu amo o sabor do tempê. E eu admito que ele pode ter um gosto um pouquinho peculiar, porque acho que o sabor dos fermentados não é pra qualquer pessoa, assim. Existem pessoas que gostam de fermentados e pessoas que não conseguem consumir de jeito nenhum. Então eu acho que o tempê ele tem muito essa vibe do 880, sabe? Ou você ama tempê ou você odeia tempê. Então vocês só vão conseguir saber se experimentarem mesmo. Se um dia tiverem a oportunidade de experimentar, acho que vale a pena. Em relação a preço, ele é um pouquinho mais caro do que o tofu, mas ele rende mais. Então, por exemplo, se eu compro meio quilo de tofu por semana, eu compro a metade dessa quantidade de tempê por semana. O terceiro alimento que eu vou falar aqui vai ser o seitan. Eu mesma só conheci depois que eu passei a frequentar muitos restaurantes veganos e vegetarianos, porque é muito comum que as pessoas tentem emular a carne, o bife principalmente, com o tempê, por conta da textura, da aparência. O seitan nada mais é do que um bife de glúten. Sabe aquela elasticidade das massas feitas com farinha de trigo, por exemplo? Aquilo é o glúten ativado, que nada mais é do que aquela cola, o que dá elasticidade à massa. Então o seitan nada mais é do que esse glúten concentrado. Esse alimento é um alimento nutritivo porque o glúten é proteína, ele pega o sabor das coisas que você for colocar de tempero muito facilmente e ele tem uma textura similar às carnes. Então por isso que ele é um ótimo emulador de carne vegetal. É muito comum você encontrar ele no meio dos ingredientes dessas carnes vegetais industrializadas, por exemplo. Ele provavelmente vai estar escrito como glúten só, e é ele que dá nessa textura. Então talvez ele possa ser uma boa alternativa para o pessoal que está na transição e que sente falta da carne, para dar uma saciada na memória afetiva, porque ele é bastante similar. Eu particularmente eu não consumo tanto seitan porque eu acho difícil de achar. Dá pra fazer em casa, mas eu acho que dá bastante trabalho pra fazer em casa pra um alimento que eu não gosto muito do sabor, assim, não sei. O seitan não me cativou tanto, porque eu sou mais fã dos alimentos bem simples mesmo, tipo um alimento que você possa comer cru, como o tofu, o tempê. E como eles têm preço geralmente similar, eu acabo sempre optando pelo tofu e tempê, que são uma das minhas fontes de proteína preferidas. E além disso, obviamente, ele não é indicado para pessoas celíacas ou que tenham algum tipo de intolerância ou sensibilidade ao glúten. Eu, por exemplo, eu tenho sensibilidade, eu não tenho intolerância, mas eu tenho certa sensibilidade ao glúten. Então eu tento evitar o consumo excessivo. E aí eu deixo pra consumir nos meus alimentos preferidos, que são pão, macarrão, pizza. E então por isso que eu não consumo tanto o seitan. Mas se um dia você estiver no restaurante e eles oferecerem algum prato que tenha seitan, agora você já sabe o que é. Eu já presenciei um momento de eu estar no restaurante, que eu costumava frequentar bastante, e um casal pediu um prato com seitan, que era um bife acebolado, e o nome do prato era bife acebolado, mas eles estavam num restaurante vegano. Esse restaurante eles não tem tanto uma preocupação de colocar bife vegano acebolado, algum bife vegetal acebolado no nome do prato. E aí quando veio o prato, o casal ficou indignado, que eles comeram, eles falaram, cara, carne.
e caraca, eu vou reclamar que não sei o que, eu vou chamar o garçom, será que não é carne mesmo? Será que é 100% vegano? E aí eu precisei parar e explicar pra eles o que era o seitan. Então se um dia isso acontecer com vocês, fiquem tranquilos, não é carne, é glúten. O quarto alimento que eu vou falar, eu acho que é um dos que vocês me perguntam mais, talvez porque eu uso bastante, que é a proteína vegetal. Mas que diabos é essa proteína vegetal? A proteína vegetal nada mais é do que a proteína do arroz ou da ervilha ou da soja isolado. É o que as pessoas costumam chamar de whey vegano. Essa nomenclatura está completamente errada porque o whey é basicamente um soro do leite, mas confesso que para ficar mais fácil das pessoas entenderem, eu até falo mesmo whey vegano. A proteína vegetal é um alimento com baixa densidade calórica, ele é bem pouco calórico e tem bastante proteína, como eu disse. Cerca de 30 gramas do pozinho tem mais ou menos umas 110 calorias para 22 gramas a 25 gramas de proteína. A de soja pode ter uma concentração maior ainda, que pode chegar até 30 gramas de proteína por cada 30 gramas de pozinho. Ela pode vir de duas formas, com sabor natural, que realmente não tem gosto de nada. Algumas pessoas dizem que tem gosto de cimento, outras pessoas não conseguem nem consumir ela na sua forma natural, mas eu uso tranquilamente, gosto de bater com frutas ou fazer ela em receitas salgadas, enfim, sempre colocar em alguma coisa que eu vou comer. E existe ela também na sua forma saborizada, que é a proteína sabor chocolate, morango, enfim. Todo vegano precisa dessa proteína? De jeito nenhum. Como eu disse no começo desse vídeo, todos esses alimentos são completamente dispensáveis na sua alimentação. A proteína ela não pode ser considerada um alimento 100% natural porque ela passou por todo um processo de refinamento e de isolamento do seu macronutriente, da proteína no caso, né? E isso exclui todos os micronutrientes que aquele alimento podia ter. Então é um alimento que não tem nenhuma vitamina, minerais, ou geralmente quando tem, são acrescentados. São as proteínas enriquecidas com vitaminas, minerais. Mas de qualquer forma, ela não é um alimento completamente natural, logo não precisamos dele. Mas por que então muita gente usa? Por vários motivos. E um desses motivos pode ser para dar uma agregada mesmo no valor proteico diário. Talvez você seja uma pessoa que não tem muito tempo, que tem um dia específico que você sabe que você não vai conseguir se alimentar direito, e aí a pessoa ela pode usar a proteína vegetal para poder garantir que ela vai consumir a quantidade ideal de proteínas no dia. O segundo motivo, que eu confesso que é um dos meus motivos, é pelo sabor, das saborizadas no caso. A proteína sabor chocolate, por exemplo, ela serve como um bom substituto pra pessoa que tomava achocolatado pela manhã. E ainda é muito mais nutritiva do que o achocolatado. Assim, eu confesso que até hoje eu não provei uma que seja extremamente gostosa, mas existem no mercado várias saborizadas com um gosto bem ok. E eu particularmente gosto bastante de usar em receitas, então de fazer um cookie, ou então de colocar nas vitaminas. Um exemplo é uma proteína, sei lá, sabor morango, e você bate com banana e vira uma vitamina de banana com morango. Ou elas podem ser usadas também por pessoas que praticam algum esporte e que precisam de um alimento que seja alto em proteína e que tenha uma absorção rápida. Mas lembrando que a proteína vegetal ela não substitui uma alimentação, porque, como eu disse, ela é um alimento extremamente refinado, isolado, ou seja, foi retirado todas as vitaminas e todos os minerais desse alimento. E sem contar que é um alimento muito caro, não é todo mundo que pode pagar, e por isso que eu digo que não é todo mundo que precisa dele também. É lógico que você consegue encontrar ela por um pouco mais barato, principalmente se estivermos falando da proteína da soja, em lojas de produtos a granel, por exemplo. Se eu não me engano, deve estar custando menos de R$40 o quilo desse tipo de proteína. Mas eu não costumo consumir tanta proteína comprada a granel, porque eu já ouvi falar bastante que essas proteínas elas são misturadas com outros tipos de farinha para fazer render. Então, a não ser que você peça o laudo, que você fale, que você peça ao fornecedor e a tabela nutricional daquele alimento, talvez não seja o melhor lugar para você comprar proteína. Antes que vocês me perguntam, porque eu sei que vocês vão me perguntar qual proteína vegetal eu uso. Eu uso, na verdade, várias marcas, eu não tenho uma marca específica que eu gosto de usar. O que eu faço é ler os ingredientes para saber se é realmente uma proteína natural, se não tem aqueles ingredientes esquisitos. Mas ultimamente eu tenho gostado muito de duas em específico. As duas vendem lá no Club Greens, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E meus inscritos têm 15% de desconto em todas as compras do Club Greens, que além de ser um lugar super legal para vocês comprarem,
Eles sempre têm muitas promoções e às vezes eles têm frete grátis acima de um valor X. Então, assim, pode valer muito a pena. E proteína vegetal é uma coisa que eu prefiro sempre comprar online porque sempre acaba valendo mais a pena. E lá no Clube Greens não vende só proteína, vende vários outros alimentos. Muitos alimentos a granel que eu uso bastante aqui no canal e vocês sempre me perguntam onde encontrar. Além de, se vocês usarem o meu cupom, vocês ainda têm desconto. Então vale super a pena, fica aí a dica pra quem gosta de economizar e que adora um desconto. E o quinto alimento que eu escolhi falar foi a levedura nutricional. Primeiramente, o que ela é, né? É basicamente um tempero feito através de leveduras, ou seja, de fungos, bactérias. Não tenho certeza agora se fungo ou bactéria ou se os dois são a mesma coisa. É um alimento que tem uma concentração de proteína muito alta também, então em 15 gramas de levedura nutricional pode ter cerca de 7 gramas de proteína. Ela tem um gostinho azedinho característico de fungos que lembra bastante o queijo. Por isso que ela é tão usada em substituições ou então em receitas que querem simular queijo. E ela se chama levedura nutricional justamente por ser lotada de nutrientes. Então até a vitamina B12, por exemplo, tem nela. Apesar de em alguns países ela ser muito facilmente encontrada e ser bem baratinha, aqui no Brasil ela ainda não é tão fácil de achar. Mas a boa notícia é que no último ano eu conheci pelo menos umas 4 marcas que estavam começando a comercializar a levedura nutricional nacional. Ou seja, vai ficar mais fácil de encontrar e muito mais barato. A que eu compro hoje em dia, por exemplo, ela é nacional e eu considero o preço dela bem ok, porque um potinho me dura mais ou menos uns 2 meses e ela tá custando, se eu não me engano, R$24. É mais ou menos essa faixa de preço. É essa aqui. Eu tinha esquecido a marca, mas é da Bionetic. Eu, na real, não consumo muitos industrializados, mas a levedura nutricional é uma das que eu abro a exceção porque é uma coisa que eu gosto mesmo. Ela é um daqueles caprichos, daqueles excessos que eu falei no último vídeo que eu postei sobre economizar sendo vegano. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo as marcas nacionais de levedura nutricional que eu conheço. Enfim, eu não quero que esse vídeo seja tão longo. Eu acho que ele já tá muito longo, mas enfim. Então eu vou ficar por aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.